Shalom, povo de Deus! Eu sou o apóstolo Hugo Leonardo e você está no Código do Reino, um espaço de revelações profundas onde a teologia, a ciência e a fé se encontram para revelar os mistérios do Criador. Hoje vamos mergulhar num tema que muitos evitam, mas que a Bíblia e a ciência, quando olhadas com discernimento, explicam com clareza. Os dinossauros e o primeiro dilúvio. Você quer saber mais? Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, porque aqui nós temos muitas revelações para compartilhar com você. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O texto não diz quando foi esse princípio. A palavra Barashit, em hebraico, no princípio, pode significar num princípio distante, indicando uma criação anterior à formação da atual humanidade. Em Isaías 45, versículo 18, confirma. Diz assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Ou seja, algo aconteceu entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, que devastou completamente a terra. Em Gênesis 1:2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No hebraico original, a terra era, também pode ser traduzida como a terra tornou-se, o que mudou totalmente o sentido. A terra tornou-se desordenada. Ela não foi criada assim. Em Jeremias 4:23, usa a mesma expressão para descrever juízo divino sobre a terra. Observai a terra, e eis que estava sem forma e vazia, e os céus não tinha luz. Isso indica que houve destruição, não ausência de criação. Vamos falar um pouquinho a respeito do primeiro dilúvio. Muitas vezes as pessoas acham, que teve um só dilúvio. Na verdade, teve dois dilúvios. O primeiro dilúvio chamamos o cataclisma pré-adâmico. Muitos teólogos e estudiosos bíblicos, como Thomas Chalmers, Scofield, entre outros, defendem a teoria do primeiro dilúvio. Eles acreditam que o caos de Gênesis 1:2 foi resultado de um juízo divino, possivelmente a queda de Satanás, como está descrito em Isaías 14 e Ezequiel 28. E este seria o primeiro dilúvio, diferente do dilúvio de Noé. A Bíblia afirma que as águas cobriam toda a terra. E a ciência confirma que, em tempos remotos, houve um evento cataclísmico global, com camadas geólicas e fósseis de criaturas gigantes enterradas sobre as lamas e rocha. Veremos algumas provas científicas. As camadas geólicas. A Terra possui camadas de rochas sedimentares que só poderiam se formar com enormes volumes de água, cobrindo todo o planeta. Essas camadas contêm fósseis de dinossauros e outras espécies marinhas misturadas, indicando sepultamento súbito e não evolução gradual. Temos também os fósseis súbitos e petrificados, as evidências polares. Foram encontrados fósseis tropicais na Antártica e no Alasca, que sugere que a Terra passou por um congelamento súbito após um evento aquático e atmosférico global. Tudo aponta para um cataclisma instantâneo,
coerente com o relato bíblico de Gênesis 1:2. Vamos falar um pouquinho a respeito dos dinossauros. A palavra dinossauro é recente, surgiu no século XIX, mas a Bíblia descreve criaturas muito parecidas com eles. Lá em Jó 40, versículo 15 e 18, fala a respeito, olha, eis o bemote que fiz contigo, come erva como boi, move a cauda como cedro. E em Jó 41 também fala a respeito do Leviatã. Um dos versículos é, poderás tirar o anzol, o Leviatã, da sua boca saiam tochas de fogo. O bemote e o Leviatã são mais do que metáforas, são ecos de uma era anterior. O livro de Jó é considerado o texto mais antigo da Bíblia, o que significa que essas criaturas ainda eram lembradas pelos antigos patriarcas. Voltamos a respeito do juízo sobre a primeira terra. Em 2 Pedro 3, versículos 5 e 6, pela palavra de Deus existiram, desde a antiguidade, os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Pedro fala claramente de um mundo anterior que pereceu coberto por águas, diferente do mundo atual. Este é o primeiro dilúvio, o juízo de Deus sobre a terra corrompida pela rebelião angelical. Depois, em Gênesis 1:3, Deus diz novamente, haja luz. Não, cria-se a luz, mas volte a brilhar. A luz já existia, apenas havia sido oculta pelas trevas do caos. Deus não criou o homem no meio do caos. Ele restaura a terra e então formou Adão. A humanidade é a segunda administração da terra. Adão foi colocado para governar sobre algo que já tinha sido devastado e restaurado. Por isso Satanás já estava presente no Éden. Ele não veio de fora, ele já estava na terra desde antes a recriação. Em Gênesis 3:1 diz, ora, a serpente era a mais astuta de que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. O inimigo já conhecia aquele território, porque tinha estado ali muito antes. Então, lá em Isaías 27, versículo 1, fala a respeito do Leviatã. Na linguagem profética, Leviatã representa o caos espiritual, a resistência à ordem de Deus. O mesmo espírito que operava na primeira criação tenta agir na segunda, corrompendo o homem. Mas Deus mostra, nenhum caos é permanente onde o espírito se move. Em Gênesis 1:2, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Mesmo sobre ruínas, o Espírito continua se movendo. O caos pré-adâmico é um espelho da alma humana. Quando o coração é ferido, torna-se sem forma e vazio. Quando as emoções são engolidas por águas profundas, a pessoa perde a direção. Mas o Espírito ainda se move. Ele paira sobre as águas do trauma, da confusão e da dor, trazendo luz de novo. Em 2 Coríntios 4:6, das trevas resplandeceu a luz e brilhou em nossos corações. O mesmo Deus que recriou o planeta após o caos é o Deus que reconstrói o homem após a queda. Assim como houve um dilúvio de destruição, existe um dilúvio de graça, quando o Espírito enche a alma e recria o que foi perdido. No princípio, Deus criou, mas no recomeço, Deus restaurou. E Ele continua fazendo isso hoje, restaurando vidas, famílias e ministérios.
Talvez a sua vida esteja como a terra de Gênesis 1:2, sem forma, vazia, coberta por águas. Mas eu declaro, o Espírito de Deus está se movendo sobre o teu abismo, e Ele vai dizer de novo, haja luz. Deus é especialista em recomeços. E se Ele restaurou um planeta, imagina o que Ele pode fazer em seu coração. Eu sou o apóstolo Hugo Leonardo e este foi mais um episódio do Código do Reino. Até a próxima revelação.